Olá, minha gente tântrica! Muito bem-vindos, muito boa noite! Começando mais um episódio do Prazer Tantra, seu videocast sobre Tantra, sexualidade consciente, espiritualidade e muito mais. Nosso Prazer Tantra que tem o oferecimento da Be Your Best by Márcia Rocha, mentoria especializada em relacionamentos e sexualidade, seguindo um protocolo adaptado e personalizado para cada pessoa. Oferta apoio emocional e existencial, aplicando uma metodologia multi- e pluridisciplinar, ajudando nos caminhos para uma melhor qualidade de vida mental e corporal. Do amor ao trabalho, da família ao dia a dia, passando pela psicoterapia tântrica até a arte, diversas ferramentas para te atender, seja o seu melhor eu através da mentoria Be Your Best by Márcia Rocha, aparecendo aqui o Instagram dela na tela. E hoje, gente, tô até um pouco nervosa aqui, porque o programa de hoje é muito especial. Claro que eu falo que todo programa é especial, né? Porque esse videocast é a minha menina dos olhos, afinal de contas. Mas se existe esse podcast hoje, é porque um dia o meu caminho cruzou com o caminho da pessoa que está aqui, do meu convidado de hoje, que é alguém que eu cito muito, né? Episódio ou outro, vez ou outra, eu tô citando, eu tô trazendo o nome dele, porque foi o meu primeiro mestre. Então é o meu mestre querido, o meu mestre do coração. E eu tenho a honra hoje de recebê-lo, estou inclusive bem emocionada. Ele, que é um dos maiores nomes do Tantra, do Neotantra no Brasil, que eu tenho muito orgulho de ser cria dele, que é o meu querido e amado Gabriel Sananda. Bem-vindo, meu amor. Assim não dá. Assim não dá, não tem coração que Oh. aguenta. Aí vocês acham que o Sananda é bravo? Ele não é bravo, ele é por amor, tá vendo? Que alegria estar te recebendo, Sá. Querida, muito obrigado. É muito muito, é obrigado. muito simbólico, né? Assim, representa muito pra mim estar aqui hoje com você e olhar pra trás, 7 anos atrás, né? A gente ficou um tempão sem se falar, sem ter contato, porque assim, né? A gente vai O seguindo mundo os continua, caminhos e claro, tal. claro. E o Sá fechou a Cia do C, e depois teve pandemia, teve tudo, e nesse meio tempo eu casei, tive filho, várias coisas aconteceram, ele também teve filho e uma filhinha, e enfim. Recentemente, eu fiquei adiando bastante de convidar o Sananda pelo medo de receber um não. Eu sempre coloquei ele muito acima, assim, porque, enfim, é uma transformação muito grande. Inclusive, quando ele me viu, ele disse, tá, mas quem é você, afinal de contas? E eu mandei uma fotinho nossa na época ali, foi no Coração Valente, que é aquela foto que eu te mandei. Outra pessoa. E ele falou, né, você mudou, hein? Você mudou bastante. Eu mudei muito. Então, essa mudança minha, não física, estética, mas de colocar a cara aqui, ter um podcast e tá falando, porque eu não sei se você lembra exatamente, passa muita gente pelas suas mãos. Você lembra, sim. Mas se você lembrar, realmente é muita diferença hoje, né? A Rosana Sim. de hoje para aquela. Então, assim, eu devo muito ao Sananda. Eu sei que, claro, é a minha disponibilidade, tudo, A tua mas vontade, teu esforço, tu quer. mas a gente precisa, eu pelo menos, né? Eu tenho essa gratidão às pessoas que me ajudaram nesse caminho de transformação. Só que você foi e é o mais importante, assim. E eu tenho muito orgulho de chegar nos lugares e dizer, não, eu me formei com Gabriel Sananda. Porque, inclusive, até o próprio Otávio Leal passou aqui e falou muito bem de você e falou que é um dos que realmente carregam o Tantra mais raiz, né? Um trabalho mais sério no Brasil. Você é um dos, assim, principais nomes. Então, eu chegar num lugar e dizer que sou formada pelo Sananda é como se eu tivesse um currículo, assim, de Harvard, entendeu? Do Tantra. Uau! Mas eu sinto isso, eu sinto isso. Então, gratidão por me orientar nesse caminho e por despertar, né? Virar uma chavezinha dentro de mim para que eu pudesse chegar aqui hoje te entrevistando. Vamos falar, então, por onde anda você? Lindo. Por onde anda você? Você fechou a CIA, né, o espaço eu fechei físico. o espaço físico, né? O que foi um ano antes da pandemia. Sim. Né?
Em realidade, eu fui a fazer... mandei fazer uma limpeza energética de um bruxinho aí que trabalha com as mesas de limpeza. E foi um monte de clientes que eu tinha que não era para ter, foi um monte de coisas, relacionamentos conhecidos, pessoas, amigas que não era para mais ter. E nisso foi a estrutura da Companhia do Ser que me estava consumindo mesmo, fazia alguns anos, né? Assim, entrei numa viagem de querer montar uma estrutura, uma empresa, quando eu sempre fui um nômade, né? E isso meio que tirou muito da minha presença, minha vitalidade. Mas eu fechei, não fechei em realidade, eu passei, né? Chamei a nossa querida Kali e falei, Kali, você gosta de aqui muito, né? Adoro, ó, tô para você achar meu contrato e passei para ela, né? Nessa transição eu fui trabalhar com a Kali. Isso. Eu me lembro disso. Mas você não aposentou, né? De todo, você não parou. Não, aí eu fui morar no meio... em realidade eu tive uma discussão com a existência, com Deus, e eu falei, olha, tenho 40 anos trabalhando com pessoas e eu não tenho aposentadoria. Então, chega, cansei, eu quero descansar, eu quero receber o que me pertence. E Deus só sabe falar que sim, né? Quando você pede da forma certa, quando você pede com clareza, quando você pede com força de pedir, e eu dei em troca, né, para isso. Sim. Né? Então, eu recebi tudo. Recebi um sítio maravilhoso, tenho minha casa com 4 cachoeiras aí no quintal, essas coisas no meio do mato, que tudo o que eu tinha sonhado para a minha velhice, né? Ou terceira idade. Agora não pode nem falar velhice, porque pega mal, mas enfim, é minha velhice, então posso falar como eu quiser. E fiquei lá, fiquei com minha companheira, com meu amor construído, né? Que é outra coisa que eu insisto muito, de sair do romanticismo, da fantasia do amor e aprender a construir um relacionamento, né? Aprender a construir uma relação de amor. E isso é eterno, né? Você não é que construiu e parou. É diário, né? E com uma relação, imagina nós dois saindo de São Paulo, indo morar no meio do mato, 24, eu falava 7x7, porque a casa que eu tenho é de 7x7, né? 7x7 por 7 dias por 24, ou seja, full time, só nós dois. Né? Então, foi incrível. Incrível aprender a respeitar os tempos, os ciclos hormonais meus e dela, né? Porque os homens também têm uns ciclos hormonais. Foi incrível aprender a ficar em silêncio o dia inteiro juntos, cada um tocando sua história. Isso não significa que estamos bravos, não queremos estar com o outro, não, porque precisamos, às vezes, um dia de ficar consigo mesmo. Sim. Foi muito, muito especial. E isso foi tão especial que mesmo já sido combinado, trabalhado, falado, não íamos a ter filhos, né? Mas ela estava com 39 anos, fez 39 anos, e eu comecei a sentir uma tristezinha surgindo muito profunda, assim. Né? Vou me emocionar. Tá fácil isso. E eu dei um presente, dei uma filha de presente. Eu falei para ela na hora que aconteceu isso. Eu olhei para os olhos dela quando estávamos namorando e vou te dar um presentão. Falei para ela. E eu, né, eu passei a sementinha para ela que se convertiu numa filhota muito especial, com um caráter, uma genialidade, assim, que nos está enlouquecendo. Agora vem todas essas coisas que isso significa, mas não... É muito especial. E ver a Lili hoje tão inteira, tão mulher, tão plena, né? Assim, é uma alegria muito grande, né? É uma alegria muito grande. Que bom, Sá. Fico feliz que você está vivendo esse momento, né? Porque você merece mesmo demais, assim, ser muito feliz e muito realizado pelo bem que você já fez a tanta gente, né? Já passaram aqui pessoas, a Bianca vem aqui e sempre, né, fala muito bem de você e todo mundo que passou por você. É muito bonito ver vocês desse jeito, né? Porque
não é que eu fiz isso, né? Mas eu plantei algo que cresceu. Né? A Bianca também mudou muito. Não eu sei se você tem visto ela nas redes. Tenho acompanhado um pouquinho as coisas que ela faz. Nossa, a gente se transformou demais. Que bom, sabe? Que você está vivendo tudo isso. Agora, você falou um pouquinho, né, de construir relacionamento. Você falou que está aprendendo também, né? Foi morar no mato, ou seja, Gabriel Sananda continua aprendendo, tá, gente? Faço. O dia que eu parar de aprender não tem mais graça, né? Sim, é verdade. Inclusive agora acabei de chegar do retiro da Margot, né? Que tem um livro da Margot faz 25 anos, sei lá, que utilizei muitas essas técnicas e o que ela dava, mas estar com ela foi muito especial, porque é uma mulher de 80, vai fazer 80 anos em julho, e ela tem uma graça, uma alegria, uma espontaneidade, uma simplicidade, né? Quando eu li o livro, falei para Margot, nossa, Margot, quando eu li esse livro, eu achei que você era uma pessoa assim muito dura, e achava meio chato o livro, porque muita técnica específica, né? E não é nada disso, ela riu, mas você tem que explicar minuciosamente cada detalhe para as pessoas entenderem, né? Assim, foi muito bonito estar com ela, assim, muito especial, assim mesmo, né? Então, eu estou ainda buscando, né? Querendo aprender. Sim. E por falar em retiros, falar informações, juntar gente, porque assim, eu morro de vontade, se você fizer alguma coisa assim nesse sentido, vou estar lá, presente, porque assim, sinto muita falta. Você não tem mais vontade, assim, não tem uma previsão, de repente, se vai rolar um retiro ou um... Teve o do carnaval, né? Eu voltei esse ano de alguns workshops e algumas coisas, e é muito louco, Rô, porque o mundo rodou nesses 6 anos. As coisas rodaram, a forma, muito rápido, né? Que o mundo está muito rápido hoje, né? E eu me sinto meio inadaptado no momento. Eu sinto que eu estou precisando aprender determinadas coisas fundamentais nesse momento que eu ainda, eu posso intelectualmente entender. E algumas concordo, outras não tanto, mas não se depende de eu só concordar, sino que se o mundo está assim, eu tenho que aceitar, entendeu? Exato. Tem que jogar o jogo, né? Exatamente. Senão a gente fica de fora. Então tem coisas assim. Eu antes, por exemplo, se estou trabalhando, antes vinha e botava um dedo em algum específico lugar que não tem nada a ver com o genital e movimentava um monte de energia em você que fazia as coisas acontecerem. Agora eu tenho que te pedir licença se eu posso botar o dedo. Que eu acho certo. Entre aspas, porque se você vem para um grupo de crescimento, eu considero que você vem disponível a acontecer já, né? Então, por exemplo, estou planejando, vou voltar a fazer o laboratório agora, né, de Tantra, que são 7 encontros, né? E eu busquei parcerias, porque eu sei que eu fico eu sou muita energia, muita coisa, porque as pessoas estão aguentando no momento, né, que estão mais descorporificadas, que estão mais mentais, descorporificadas mesmo. As pessoas estão vivendo um momento muito de falta de corpo, né? De conexão com o corpo, de conexão com os sentimentos no corpo e não com os sentimentos que a nossa mente gera. Então, busquei alguns parceiros que pegam mais leves, assim, para ir podendo fazer um pouco e um pouco, né? Sim. Dentro de um projeto, de um esqueleto do que eu quero que aconteça dentro desse processo, né? Então são 7 encontros, vai começar agora em maio, né? Um por mês, um fim de semana por mês. Como que acho que você também fez, né? O laboratório alguma vez. Eu fiz. Quando era a formação, você tinha que fazer o laboratório. Isso. Imagina, a gente botava um monte de coisas aí. Nossa, mas era muito. É tanto que a gente se falou, Sananda, você ama ou você odeia, porque é isso, é muita... É muito. É muito. Mas hoje esse muito está muito demais. Tá né? muito. Então eu tenho que me regular, estou aprendendo. Então, por exemplo, para o laboratório eu pensei, eu vou ter botões, sei lá, o botão vermelho vale tudo. O botão rosa só um pouquinho. O botão branco não mexo. E as pessoas têm o direito dentro do processo de fazer isso. Porque eu não posso estar dentro do salão, posso fazer isso, posso te falar isso, Então o botão já define. E você pode ir mudando o botão durante o processo. Agora quero mais, agora quero menos. Olha só, eu não tive esse privilégio não. Tomava. Eu não sabia quem era, como era Gabriel Sananda
Aí, um belo dia na formação, a primeira vez que ele apareceu, porque era com Isabelle Moura também, sinto muita saudade. Nossa, morre saudade dele. Minha grande mestra. E aí, um belo dia ele apareceu e eu toda empolgada. Na primeira, você não vai lembrar disso, mas na primeira prática, você falou, quem se voluntaria aqui, né? Eu fui lá, meu amigo... do meio pro fim eu tava, mas por que eu tive essa ideia, meu Deus do céu, que tocou e mexeu e pá, isso aqui, meu Deus, é demais, tipo, aí eu fiquei bem quietinha depois, né, pensando, meu Deus, por que eu tive essa ideia? Então não tinha isso de botar um botãozinho lá e vai mais devagar, sabe? Só que eu prefiro assim, porque você me acostumou assim, então qualquer vivência que eu tô, eu gosto que seja pancada. Não e eu precisa sinto ser pancada, falta. mas precisa ser transpor as tuas bordas, porque não as bordas, os teus limites mínimos, né? É que assim, nos anos 80, quando eu comecei a trabalhar, as pessoas queriam sair da coisa estruturada do mundo. Eles se sentiam presos. E as pessoas vinham e fazíamos retiros de 15 dias, assim, e a gente desmontava tudo e ajudava a se montar de uma forma nova, do jeito que eles queriam. Porque seria legal falar um pouquinho assim. A gente não é o que quer ser. A gente não tem uma estrutura mental, programática interna do que a gente escolheu. Aos 5 anos você não escolheu o que você queria, como você queria se estruturar emocionalmente. Aos 10 anos você não escolheu, aos 12 anos você não escolheu. Aos 14 anos você virou adolescente, entrou em pânico e você não tinha a menor ideia do que você queria fazer. Entendeu? Então toda a tua base, toda a tua estrutura emocional, neurológica, de percepção da vida, de percepção de você, de pensamento, de sensação de você, foi um acontecer. Um acontecer relacionado à família onde isso aconteceu, como essa família se relacionava, que coisas se viviam, como se relacionavam afetivamente, como se relacionavam entre os pais, entre eles, e os pais com vocês, com teus irmãos. E aí você aprendeu o que você chama hoje de amor. Entendeu? Sim. Essa é a referência que você tem de amor. A isso você soma os filmes românticos, aí você soma um monte de coisas lá, e nós estamos, pode falar palavrão aqui? Pode. Fugidos. Sim. Né? E então, poder mexer com isso e sair dessa estrutura que não foi tua escolha, e agora, já mais maduro, já com mais possibilidades, com mais potência, poder começar a decidir o que eu quero da vida, o que eu quero de mim, como eu quero estar no mundo. Isso é uma liberdade e um grau de consciência monstruoso. Né? Isso que te dá a possibilidade de você quebrar algumas coisinhas, porque se você se mantém dentro da caixinha que você fez, falta um detalhe, essa caixinha é só uma caixinha de sobrevivência. O teu sistema neurológico fez isso, te adaptou à situação de tua vida para você sobreviver. Só que você já cresceu e o mundo mudou também. Essa caixinha está obsoleta. Como eu saio da caixinha e começo a experimentar novas possibilidades? Tanto que eu tenho uma frase muito usada, né, no meu grupo, né, que você talvez não lembre agora, mas estranho é bom. Sim, lembro muito. Estranho é bom, porque nossa mente rejeita o estranho, né? Nossa mente rejeita algo estranho. E tudo o que está fora dessa caixinha é estranho. Então, o que eu ensino aos meus alunos, as pessoas com que eu trabalho com terapia, é: estranho é bom. Cada vez que você se sinta estranho, recebe essa estranheza e diga: uau, que interessante. Tem algo novo aqui acontecendo. Tem uma percepção de mim diferente. Tem uma percepção do mundo diferente. Porque o que eu sinto, sabe, que as pessoas, muitas até querem sair dessa caixinha, mas têm o medo de sair. Mas, é o medo desse estranho. Exatamente. Né? E aí esse medo fica prendendo as pessoas. Uma das coisas que mais me dói hoje, assim, é ver juventude achando que eles estão sendo rebeldes, porque o jovem é para ser rebelde, mas eles são rebeldes dentro do que o sistema está oferecendo, entendeu? Então, baladas, que não é nada ruim, fui muita balada, mas baladas, drogas e nem rock and roll, né? Porque pelo menos a gente tinha, como era? Sexo, droga e rock and roll. Isso. Né? Mas a gente tinha a história do
de uma rebeldia para o mundo, de sair das regras, de ter um estilo, e de ter contato nesse sexo, né? A gente fazia contato, a gente amava. Fazia amor mesmo. Fazia amor mesmo, também, né? Assim. E eu vejo essa moçada hoje tão colocada dentro do sistema de ter que ganhar dinheiro, de ter que ser recebido, de ter que ter uma profissão, de ter que ganhar... quando... né? E esse é o American Lifestyle que nós obtivemos depois da coisa. O Brasil não era assim. Quando eu cheguei no Brasil há 40 anos, eu me apaixonei do Brasil porque as pessoas tinham tempo para se relacionar. Você ia tomar um café no boteco da esquina e você fazia amigos. Entendeu? Sim. Você ia tomar uma cervejinha no final do dia, você ia sozinho para tomar uma cervejinha porque você chegava em qualquer lugar e você fazia amigos. Fazia amizade. Mas você veio para São Paulo? Eu vim para São Paulo. Quando eu cheguei, eu vim de lá vendendo meus brinquinhos e minhas coisinhas pelas praias. Uhum. Vim pelo sul, vim recorrendo as praias. Em Florianópolis conheci um professor de cultura russa da USP, gay, né? Gay, super querido, assim, gay ele. Eu não precisava ser gay. Sim. Entendeu? Mas esclareço isso, tá? Cada um em sua coisa com um respeito muito especial. E eu estava com um amigo viajando. E ele falou, quando vocês vierem para São Paulo, vocês ficam na minha casa. Conhecemos ele numa praia em Florianópolis, tomando uma cerveja juntos. Né? Era assim essa época. E na Argentina não tinha ou não tem essa proximidade? Não, tinha, mas eu estava com outros conflitos com a Argentina. Eu entro em conflito com os ambientes e se eu não consigo reformá-los, eu caio fora. Isso quando era jovem. Hoje é diferente, né? Mas, então o que aconteceu? Nós viemos aqui, ele recitava poemas em russo para a gente. Era alucinante, não entendíamos nada, mas o som e a coisa, putz, era muito gostoso. O Paulinho, ele faleceu faz uns anos. Ficamos amigos muitos anos. Então, para que você entenda como era o Brasil antes, era um Brasil disponível. Eu viajei quase o Brasil inteiro, pelo menos até a Bahia, de mochila. Eu tinha uma barraca pendurada, enroladinha na mochila, que jamais precisei abrir, porque em todo lugar onde eu chegava, as pessoas te convidavam para ficar na casa de alguém. Não, você não vai dormir na barraca, não, você não vai dormir na praia, não, você não vai dormir no banco da praça, você vem. Né? O que aconteceu com esse Brasil? Afetivo, amoroso, disponível, conectivo. Então a gente tem que olhar para essas coisas, porque a gente está sendo influenciado por uma cultura que não é nossa, que é a cultura americana. A gente importou o lifestyle dos Estados Unidos, né? Agressiva, violenta, corrupta, entende? Então, é importante olhar, porque você precisa, de alguma forma, começar a tomar conta do que você é, do que você quer para a tua vida, e ser capaz de sair do conforto que o ambiente te oferece, se você faz parte desse ambiente, correr o risco de ser um pouco rebelde e fazer a tua própria vida, o teu próprio caminho, o teu próprio lugar para estar no mundo, entendeu? Que lindo. Mas eu fico viajando aqui, porque eu gosto muito da sua história, né? Eu me lembro muito de histórias da sua vida que você contava. Aí tá, você veio para o Brasil 40 anos atrás. 43, tem um tempinho, né? Mas foi um dia desse. Quase mais que tua vida. Eu tenho 34, vou fazer agora. Então, bem mais. Mas assim, você veio para o Brasil, ok. Ficou, né, feito nômade, andando pelas praias. Mas em algum momento você parou na Comuna do Ojo. Grande Então, como é que isso aconteceu? Quando você está entregue, quando você está livre e entregue, cara, eu vivo insistindo isso e as pessoas não entendem, porque as pessoas têm uma ideia de Deus tão séria. Sim. Tão dolorida. Tão distante, né? Tão um ser lá que você tem que rezar para que ele te dê as coisas, assim, entendeu? Mas quando você está inteiro, entregue, fluindo com a vida, com a existência,
eu aprendi que a existência só sabe falar que sim. Deus só sabe falar que sim. E se você está fluindo, sua vida flui. Se você está vivendo, você vive. Se você está entregue, sua vida é um permanente fluir. Então, não é que eu tenho uma vida chata, uma vida estressante, chego no final do dia, eu faço minha oração e no dia seguinte vai melhorar. Não vai. Porque Deus só fala que sim ao que você faz, ao que você vive. Ele te dá, se você quer sofrer, sofre. É isso? Sim. Tem uma historinha muito bonita, né? Da carta do tarô antigo do Osho. E ele fala assim, tem um cara andando pelo deserto, morrendo de fome, sede, desesperado. E na Índia, a ideia de paraíso de Deus é uma árvore, né? E aí ele encontrou, viu a árvore, aí já hay uma sombra para eu descansar. E sentou na pé da árvore. E aí estava, depois que descansou um pouquinho na sombra, se refrescou um pouquinho. Ai, se eu tivesse alguma coisa para beber. Então começou a flutar na frente dele um monte de sucos, bebidas, águas, né, vinhos, para ele escolher o que quisesse beber. Nossa, e agora se eu tivesse algo para comer? E aí aparece na frente dele um monte de comidas deliciosas. E aí, quando ele tirou a sede e tirou a fome, e ficou menos no desespero, aí que ele ficou mais em suas próprias programações mentais, porque no desespero os programas somem, Sim. né? Aí ele viu o que estava acontecendo e disse: nossa, que é isso? Isso é coisa do demônio. Vão aparecer um monte de demônios aqui agora e vão me matar. Trazer isso pra vida, né? A historinha acaba aí, né? Entende? Então, Traz isso pra vida. né? Como que é notar que a existência, que Deus só fala que sim, e viver nessa confiança e nessa entrega com a vida? Então, a minha vida foi... Eu sempre me sinto muito cuidado permanentemente, me sinto muito inteiro. Tem momentos chatos, tá? Passei umas perrengas pelos meus próprios estruturas mentais. Pelas minhas próprias estruturas mentais, ok? Aí eu estava aí vendendo meus brinquinhos em Salvador e tinha um bar de um argentino que eu ia muito, aí no Campo Grande, na frente da escola de arte. Então era um bom ponto para eu fazer minhas coisas. E conhecer pessoas, né? Que eu sempre fico um pouco ligado com a arte. Então as pessoas que tinham para o bar eram pessoas mais lindas, mais fluidas, mais gostosas, menos caretas, né? E aí eu fui lá e o argentino me disse: Gabriel, vení. Me disse: ¿ves aquella mesa? Havia uma mesa de um monte de gente, umas 15 pessoas, todas vestidas de vermelho, né? As mulheres com uma saionas vermelhas, e com um colar pendurado no pescoço, um sentado em cima do outro, abraçados e não sei o quê, dando gargalhadas de uma forma tão viva, tão incrível, assim, tão uau. E ele disse: tem cuidado, porque isso é de uma secta, de um guru que fazem sexo li. Quando ele falou li, eu já estava lá na mesa. Então é aqui mesmo. Esse é o meu lugar. E foi aí que eu conheci a primeira sannyasin, digamos, discípula do Osho, que me levou esse mesmo dia para casa, ficamos namorando um tempo. E aí que eu entrei no mundo Osho, que comecei a meditar, que comecei a ler. No começo tinha um monte de crítica, achava que o cara era um picareta, que ele era um charlatão, que era um bom ator. E... Você achava? Claro, no começo tinha um monte de críticas, assim, né? Mas aos pouquinhos me foram jogando um tarô aqui, e aí eu fui vendo principalmente a liberdade com que essas pessoas viviam para sendo elas mesmas. Tinha uma comuna na Bahia, era isso? Tinha um grupo? Não, nessa época tinha grupos em todas partes. No Centro Osho aqui em São Paulo tinha, sei lá, muita gente. Se ia meditar, tinha 80, 90, 150 pessoas meditando num dia. E cadê? O que aconteceu? O mundo muda, né? O mundo muda. Mas, então,
tinha um movimento muito forte no mundo inteiro nessa época. Tinha comunidades. A melhor danceteria de Berlim era da comuna do Osho, não do ele, porque ele não tinha nada dele, era tudo da fundação, né? Então, assim, eu fui entrando. E aí, quando eu comecei a ouvir ele, eu falava, cara, esse cara, o Alé, esse cara fala tudo o que eu, em algum lugar de mim eu sei, só que ele coloca isso de uma forma tão clara. Já fui discípulo, hoje eu sou devoto do Osho. Eu olho assim, não é uma devoção religiosa, é uma devoção do coração mesmo. É muita gratidão por tudo vivido. Tomo a minha parte de responsabilidade do que eu sou hoje, não é que eu entrego minha vida para ele, nunca fui desses, mas é o mestre dos mestres hoje mesmo, assim, entendeu? Ele é muito. Eu me emociono também porque, de alguma forma, né? E tudo isso que eu aprendi, que eu senti, que eu experimentei, vem dele. Vem dele. Né? No canal direto. Isso. Porque foi você do que viveu eu aprendi com ele. E do que eu vivi com a experiência do Osho. Porque você viveu com ele, na comuna lá. Não. Graças a Deus, não. Olha que lindo isso. Porque... Como é que foi isso? Não, eu, quando quis ir para Estados Unidos, não me deram o visto. Que eu quis morar na comuna lá. Aí depois nunca tinha grana para chegar à Índia ou a algum lugar, entendeu? Eu passei pela Índia, mas quando eu fui na primeira vez, eu passei e não consegui chegar, ou seja, não estava ele, não sei, não estava. Sim. Aí depois eu fui e ele já tinha ido embora, já tinha passado o corpo. Mas sabe que eu sinto a diferença? Eu estive com sannyasins muito antigos, fazendo grupos na Europa, alguns anos atrás, pouquinhos. E eles vinham e se enchiam as lágrimas os olhos de lágrimas e me diziam: eu estou recuperando hoje com você. Porque como eu não tive ele presencial, quando ele foi embora, para mim não fez diferença nenhuma. Então continua, né? Até hoje. Tá? Até hoje. E eu não sou obsoleto. Eu vou ver outros mestres, eu leio outras coisas e não sei o que. Não chega e não é tão claro como é hoje para mim. Entendeu? Sá, você viu o documentário dele lá no Netflix? Eu queria saber a sua opinião. Não podia faltar essa pergunta, né? O documentário não é sobre Osho, é sobre Sheila, a secretária. Isso que é importante destacar. Então, a gente tem uma ideia limitante, onde pensa que um mestre controla tudo. Tudo o que acontece no Arran, tudo o que acontece no mundo, no nome dele, ele que está controlando. Gente, tá louco. Primeiro, Osho já falava, I am a lazy man. Eu sou um homem preguiçoso. Tá? E ele jamais falar não pode. Como você falou, o universo só fala sim. Jamais falou. Por que ficou famoso pelo ser do sexo? O Osho é um grande mestre tântrico, o maior que já tivemos na atualidade, digamos, né? Que 50 anos para aqui é atualidade, né? E quando ele estava lá querendo ensinar meditação, nos anos 60, chegavam os hippies do mundo buscando sexo livre. Porque foi a grande revolução sexual que aconteceu no mundo, que eu não sei o que aconteceu com ela, tá? Essa outra que perdimos no caminho. Sim. Né? E ele falava, você tão querendo sexo que não querem saber de meditação. Então, vamos ir fundo no sexo para você transcender e fazer disso uma meditação. Sim. Ele era tudo assim. Esse era o conceito básico. Não é reprimir, não é negar, não é fazer celibato, não é que você desenvolve algo, você desenvolve consciência. Não é negando que você desenvolve consciência, é vivendo isso plenamente até que uma hora tua energia vai para outro lugar. E não tem certo e errado. Outra grande sacada com o Osho é não tem certo e errado. Então, culpa, ele
ele falava, e eu repito isso permanentemente, me desculpa. Não uso essa palavra. Culpa é coisa das religiões para manter as pessoas subordinadas, presas e com medo. Culpa não existe. Então, eu treinei isso, tentei, né? Porque na companhia do ser, com a nossa equipe. Todo mundo faz cagada. Todo mundo faz cagada em algum momento. Todo mundo. Oxo. Todo mundo. Entendeu? Então, pensar em um iluminado, em um mestre, como alguém perfeito, com a ideia que nos venderam de Deus todo-poderoso, onipotente, e que só faz o certo, está errado. Você ter consciência plena significa não estar usando o teu sistema límbico, os teus programas de funcionamento e de sobrevivência, não são os que estão comandando na tua vida. É só isso. E aí você tem acesso a plenitude da existência, da natureza, do que é, daquilo que é, e não do que você sonha que é. Né? Mas isso não significa que você vai fazer você perfeito. Né? Então, quando eu faço algo que é uma cagada, que afetou alguém, que eu errei, que afetou de alguma forma, como que eu compenso isso? Desculpas não compensam. Não fomos criados a pedir desculpa, mas isso não compensa. Então eu tinha botado uma coisa. Eu me esqueci que tinha marcado o cliente ficou lá esperando, saiu pé da vida daqui do espaço. Isso afeta só a mim, eu perdi a sessão. Não, isso afeta a todos nós, porque estamos tentando ter um instituto que tenha um bom nome, que tenha um bom lugar, que as pessoas confiem. Então isso afeta tudo. Como você vai compensar isso? E aí as pessoas começaram a descobrir formas de tentar compensar. Quando eu sou uma coisa mais direta para os outros terapeutas, eu pago a pizzada da sexta-feira, por exemplo. Sim. Entendeu? Eu compenso. Né? Então eu vou trabalhar sábado e domingo, que ninguém queria trabalhar sábado e domingo. Vou trabalhar sábado e domingo. E eu me comprometo a atender tantas pessoas nesse fim de semana, porque assim eu trago gente que vai entender que aqui fazemos um bom trabalho. Então, como que eu compenso o que eu afetei de alguma forma dos outros? Né? Não precisa ser uma coisa séria, não precisa ser uma brincadeira isso. Né? Eu acho muito mais legal que pedir desculpas. E agora, menos, igual que a gratidão, né? Que o obrigado. Olha que é diferente. Gratidão é uma coisa que fica no ar. Gratidão, obrigado significa que eu me comprometo a te devolver de alguma forma o que eu recebi de você. Interessante. Né? Interessante. E ninguém quer ser obrigado de nada hoje em dia, né? Mas se eu recebi, então eu falava sempre, não vem me falar, obrigado, Sanando, eu te amo, gratidão, gratiluz. Me traz um sanduíche de mortadela, pelo menos, que é o mais barato, entendeu? Me convida a comer em tua casa, faz um jantar para mim, me dá um presente, uma camisa. Vamos sair para almoçar, então, quando acabar aqui, por favor. Eu pago. Não, meu amor. Como gratidão por você estar aqui. Eu pago por gratidão por você me receber com tanto carinho assim. Mas a honra é minha. Te falo, há uma ideia de Deus criada e é um truque. É um truque para você não ter fé na vida e você não receber o que as pessoas têm de bom. As pessoas têm que ser perfeitas. Isso acontece comigo, que eu não sou nem iluminado nem por perto. Mentira, sou, mas não quero discípulos. Mentira, brincando. Em alguma fase tem uma certa iluminação. Sim, tá? Mas eu sei. Mas então, as pessoas vêm a mim como um terapeuta e eu tenho que ser perfeito. É isso que me incomoda, sabe? Eles te colocam num pedestal e você tem que subir em cima do pedestal para justificar eu te aceitar o que você tem para me dar. Exatamente. Olha que louco. E em algum momento, para te revelar, como qualquer criança que precisa se revelar para desgrudar, eu te tenho que derrubar do pedestal. Então você olha meus defeitos e me derruba. Você não olhou os defeitos antes porque você não quis, porque eu exponho meus defeitos. Sim. Eu sou o único cara que peida e arrota quando está dando grupo e tudo bem, entendeu? Simbolicamente. Sim, sim. Né?
Entende? Então eu mostro minhas dores, eu mostro meus medos, eu mostro minhas raivas, eu mostro minhas angústias e assumo isso numa relação. Né? Então quando você falou, olha, não é tão mal assim, né? As pessoas têm medo de mim porque eu sou muito verdadeiro com o que eu sou, muito intenso com o que eu sou. Eu detesto, eu tenho que fazer um esforço monstruoso para ter máscaras. E isso incomoda, né? As pessoas não estão acostumadas com isso. Não. E como você falou, esperam essa ideia de perfeição. Em algum momento elas acabam frustradas. Mas isso é um peso muito grande. Eu não quero esse peso para mim. De ter que ser Mais ou perfeito. menos. Então, hoje, como o mundo está muito cri-cri, cheio do certo e dos errados, e de que pode e não pode, e da politicamente correto, eu estou tendo que reaprender. Nota o que eu estou te falando. Mas eu não sou louco. Mas não sou assim, de dizer, eu vou me suicidar e você contra tudo isso, entendeu? Sim, sim. Eu preciso aprender esses jeitos também para sobreviver, senão... O outro dia me chama um farmacêutico da minha cidadezinha onde eu moro, já mais afastado, e me disse, seu Gabriel, me disse, eu sou muito grato que você escolheu nossa farmácia, você faz muita compra, você me desrespeitou 2 vezes. E eu amo pessoas que são capazes de me dar um limite, entendeu? E eu falei, caralho, o que eu fiz? Porque eu sei que eu faço isso. Meu jeito argentino incomoda. Também tem esse detalhe, né? Esse tempero argentino. Pelo amor de Deus, né? Então, não somos provocativos, não somos irônicos, não fazemos piadas como forma de afeto com o outro. Eu tive que me regular muito com isso, porque a ironia no Brasil machuca, né? E então eu falava, o que será que eu fiz? E ele me disse, eu falei, desculpa, mas o que eu fiz? Você gritou comigo 2 vezes. Você gritou com o farmacêutico? Eu tenho uma paciência que é assim, você sabe, né? Uhum. Então ele me pediu um número de CPF. Eu falei 8 vezes o número de CPF. Numerinho por numerinho. Na última vez eu falei... Que eu escreva, não é melhor? E ele tá certo. Ele tá velhinho também como eu. Sim. Né? Ele tá certo. E eu falei... Peguei nas mãos dele, me desculpa. Falei, preciso pegar tua mão. Assim como... Não é na mão do gratiluz, sino na mão, agarrado na mão firme. Falei... Olhei nos olhos e falei... Me desculpe. Eu não quis desrespeitar o senhor. De jeito nenhum. Sempre que eu vim aqui, fui super respeitado e cuidado pelo senhor. Eu estava nervoso, talvez, esse dia e não tive paciência para falar mais uma vez o número. Pela 9ª vez o CPF. Entende? Mas eu não deveria ter levantado minha voz, mas saiu assim. Eu agradeço que o senhor veio aqui falar comigo. Tá? E na próxima vez que eu fizer isso, me fala na hora. Não tenha prurito que seja na frente de todo mundo. Simplesmente me diz, Gabriel, você está levantando a voz para mim. E imediatamente eu vou pedir desculpa publicamente para o senhor. Não é difícil. Não é? Não é difícil. Vocês estão entendendo por que eu demorei tanto tempo para chamar ele? Porque eu sei que ele não vai, né, utilizar de palavrinhas bonitinhas. Se ele não quiser vir, ele não vai ser grosso. Não estou dizendo que ele vai ser mal educado, mas, tipo... Não tem, no Brasil a gente fica muito, né, contando historinha, não sei o quê. Então, eu não vou poder ir porque é isso. Se ele não quiser, ele vai dizer assim, não quero ir. Ele pode dizer, obrigado pelo convite, mas eu não quero ir. E eu posso até te falar por quê. Pode ter um porquê, mas ele, né, não vai inventar historinha, não vai... Essa máscara que você está falando. É isso, então, é assim, isso mesmo. As pessoas não são verdadeiras. A gente está sempre contando alguma historinha para chegar no lugar, tá dizendo sim quando quer dizer não, e o contrário também. E eu sei que o Sananda não é assim, né? Nas minhas sessões individuais que eu dou hoje online, e eu trabalho com um sistema que salvou minha vida aos 40 anos, que desde lá para aqui eu estou estudando. Eu estou trabalhando diretamente em sistema neurológico. Para mim, hoje, até a meditação é uma estrutura neural, uma forma de organizar o cérebro, de você desmanchar determinadas coisas para o estado meditativo, entendeu? O amor, inclusive, é uma função do sistema neurológico, né? E então eu faço um trabalho que eu desorganizo padrões de funcionamento ineficientes das pessoas, muitos padrões de susto que a gente carrega desde os 5 anos, desde os 7 anos, pela estrutura familiar,
que nós tivemos e ajuda a pessoa a desenvolver novas possibilidades de se usar, de estar em um mundo desde um outro lugar, que são estranhas no começo. Entendeu? Disse, nossa, eu passei a semana inteira me sentindo estranho, parece que não sou eu mesmo. É isso mesmo. Por isso a terapia está funcionando. Esse você que está sendo agora, tudo bem, você não se reconhece ainda, mas está melhor? Nossa, foi incrível, porque por primeira vez eu consegui falar com meus filhos como eu não falava. Por primeira vez eu estive com minha mulher, estando com minha mulher. Mas é muito esquisito. Então, mas as pessoas querem vir para a terapia para contar historinha. E você sabe que minha paciência não tem paciência. Então, eu para não ser desrespeitoso, eu aprendi a fazer assim, olha, o máximo que eu aguento de historinha são 10 minutos. Depois de 10 minutos eu começo a ficar irritado, começo a ficar desligado, eu não te ouço mais. Eu te escuto 10 minutos, tudo bem, e depois começamos a trabalhar. Aprendi a fazer isso, porque antes não fazia. Antes, cala a boca, eu fazia coisas. Então eu aprendo determinadas coisas que eu tenho que aprender pelo momento que estamos vivendo. Tento, às vezes não consigo. Né? Às vezes não consigo. Tá? Então, mas voltando ao tema que estávamos falando, da ideia da perfeição, sim, da pessoa que pode te ensinar algo, da pessoa que pode te ajudar terapeuticamente, da pessoa que... Sabe como que eu aprendi tanto, digamos, de terapia? Eu fiz minha primeira formação, não tinha grana, de respiração, não tinha grana. Ofereci para a terapeuta meus brincos em prata e não sei o que, ela não gostou de nada. Para a minha terapeuta não, para a terapeuta que ia dar o curso. Sim. Não gostou de nada, se fudeu. Então, falei, você não tem cheque? Não, não tenho cheque, eu sou hippie. Não tenho nem banco. Ela fez assim. Aí uma pessoa que estava do lado, que eu tinha visto uma vez na minha vida, eu falei, eu empresto o cheque para ele. Fiz assim, tomei um susto. O Agueia. Se alguma vez ouvi isso, Agueia. Eu te amo, cara. Você mudou a minha vida. Né? Foi tão louco, Rô, que eu paguei a formação com os brincos que eu vendi dentro da formação. Ele me tinha emprestado 7 cheques e eu troquei os cheques no final da formação. Você acredita nisso, cara? Isso que flui, entendeu? Eu paguei sua formação com 8 cheques. E até hoje, quando as pessoas me dizem não posso, eu falo, o que você pode? Qual é o teu compromisso que você pode fazer comigo? Se você está afim mesmo, você pode. Sim. As pessoas não aceitam. A maioria. De 30 a 1 aceita algo. Isso que eu te falo do medo e do pensamento limitante por medo. Enfim, me perdi. Tô falando da perfeição, mas eu queria, né, aproveitar o gancho. Você falou, essa foi a sua primeira formação como terapeuta? Como é que você chegou no Tantra? Osho é só Tantra. A pessoa pensa que Tantra é fazer sexo. Tantra é para como você vive. Tantra é como você usa tua energia vital, que é energia sexual. É a única energia que a gente tem com a vida. Entende? Então, a gente nasceu de uma trepada. A vida chega do ato sexual. Mas Tantra não é sexo. E isso que eu... Me dói tanto, eu tenho vontade de não trabalhar mais com Tantra, porque as pessoas só querem sexo, e aquele sexo que elas conhecem. Com um pouquinho mais de... técnica. Gourmet. Sim. Um pouco mais gourmet. Uma punheta gourmet, né? Exatamente. Entende? A gente só. E imagina assim uma coisa. Você é um cozinheiro que pode preparar a comida mais deliciosa do planeta para dar para uma pessoa. E ele te diz, você tem arroz com feijão? Sim. Ah, você deve fazer um arroz com feijão muito gostoso. Sim. Mas tem tanta coisa aqui, né?
tanta possibilidade, Banquete, tantos sim. sabores diferentes, tantas delícias diferentes. Ai, uma vez comi caviar, achei horroroso. Tá, come 10 vezes caviar a ver se você acha horroroso. Entendeu? Então, isso que eu te entendo. A gente tem uma programação de eu sou que te faz gostar dessa comida, que te faz dizer o que está certo e o que está errado, o que você gosta com a roupa e não, e o pessoal de marketing é tão bom que eles te fazem mudar isso e você nem percebe, entendeu? O que você é não é você. É um monte de programinhas que foram colocados em você. Então imagina poder ter a possibilidade, através de te conectar com tua energia de vida, com tua energia sexual, de começar a abrir e soltar esses não só que você acha que você é e começar a te conectar com o que você é de verdade. E aí é difícil, porque você não entraria com aquilo que é de verdade. Que é Deus, que é a existência. O único que nos separa da existência ou de Deus é a ideia de eu sou. Que a gente chama de ego. Exato. Que a gente chama de ego. Eu não uso mais essa terminologia porque o ego vira uma entidade que está lá e que você tem que lutar contra ela. Entendeu? E não é. Né? E não é. Se você vê os mestres iluminados que eles se separaram de seu ego, eles não são mais o ego, mas o ego está lá. Eles se expressam através do ego. Então, o Osho tinha uma personalidade totalmente diferente do Gurdjieff e do Krishnamurti, que para muita gente o Krishnamurti é iluminado. Não sei, mas pode até que seja. Mas o Krishnamurti é um intelectual e o Osho é um festeiro. Sim. Entendeu? Então, cada um expressa o seu ensinamento, sua presença, através do que eles têm nesse ego. Mas eles não são o ego. Entendeu? O ego está a serviço deles. Né? Mas a gente fica a serviço do ego sem perceber. Exatamente. O ego está vivendo tua vida porque tua presença não está aí. Porque tua consciência não está aí. E aí o Tantra vem trazer essa presença. O Tantra, o uso da energia sexual para te dar essa liberdade, para te dar essa presença, é um dos caminhos da iluminação. Sim. Tá? Mas é basicamente a energia sexual sendo transformada em meditação. Então, quando você vai ter um encontro sexual, que não é mete-mete, vira-vira, não é uma acrobacia, não é quem chupa mais, não é quem... Entendeu? Quando você vai encontrar... Cara, eu tive algumas práticas com algumas mestras com quem eu aprendi Tantra, que depois foi difícil voltar a fazer sexo. Imagino. Eu tive com algumas das minhas companheiras experiências desse tipo, que é incrível. Então, mas não dá para ter o tempo inteiro, porque outra coisa que incomoda as pessoas quando vêm, principalmente quando são casais, não dá para fazer tantra, desse tantra que eu estou falando, com teu companheiro, companheira. Companheiros, seria? Eita. Não dá. Porque você tem uma rotina, porque você chega cansado, porque você de vez em quando dá uma rapidinha, porque e o encontro de sexualidade dentro do Tantra tem que ser sagrado toda vez que você se encontra com teu parceiro tântrico. Entendeu? E no dia a dia não dá para você ter o tempo inteiro um lugar sagrado. Um filho então, meu amigo. Putz, nem lembro nem o que é sexo normal. Imagina o tântrico. Entendeu? Imagina ter um momento tântrico. Né? Mas com Lili nós tivemos grandes momentos e ela não curte tantra, não curte essas coisas. Ela fez um pouco no começo para tentar me acompanhar, mas aí desistiu e de boa, entendeu? Olha só, já quebrando também mais um estereótipo, porque a galera acha que a gente só se relaciona com gente tântrica. Ah, eu acharia o máximo viver numa comunidade. Vivi. A companhia do ser nasce em uma casa no Jardim Europa. Olha a minha fluidez com a vida. Né? Isso em que ano? Você lembra? 2007. Tá.
eu vinha de uma depressão fodida, de separação de uma companheira que a gente se machucou muito, blá, 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 tá? E aí estava me recuperando disso através desse trabalho que eu faço neurológico hoje, que salvou minha vida, por uma terapeuta que se compadeceu de mim, porque eu não tinha nem grana para pagar, mas ela me disse, eu já trabalhei com muitos de teus alunos e você é o Led Zeppelin das terapias corporais no Brasil, Sim. entendeu? Puta que pariu, entendeu? Que honra, né? E aí ela me fala isso e cuidou de mim sem pagar. Me disse, você vai chegar a hora que você vai me pagar tudo. Eu sei disso. E ela me reestruturou inteiro. E meu trabalho começou a se ressurgir aí como tantra mesmo, porque não era tantra, eu já tinha passado dos 40. Difícil você ser um bom... Desculpe os que são, mas é a minha opinião. Um bom terapeuta tântrico antes dos 40, quando você tem muitos hormônios te pegando. Eu concordo, é difícil. Vai dar muita merda. É desafiador. É muito desafiador. Você tem que ter muita consciência. Então, né? Então é complexo. Né? Então, quando você busca um terapeuta tântrico, não busque o bonitinho. Que você ache um tesão. Porque não é a função do terapeuta ter sexo com seu cliente, com seu coisa. Pelo menos ainda o sexo normal. Se você for um estudante muito avançado e vocês vão fazer tantra sublime de meditação, é uma prática comum no avançado do mestre com seus discípulos. Sim. Né? Mas lá em cima, né? Mas você te atender porque você vai tratar alguma coisa da sexualidade, porque você quer tomar uma coisa, escolhe alguém com maturidade para poder cuidar de você, para cuidar de teus bordas e cuidar de teu limite. Né? Só avisando, eu não atendo com massagem tântrica, nunca entendi, tá? Mas eu comecei a trabalhar com tantra depois dos 40 por me sentir capaz de fazer isso. E era um movimento de energia que estava acontecendo comigo, resgatar minha própria energia. Aí alugamos pintou uma casa no Jardim Europa, o lugar mais chique de São Paulo, justo na borda de uma casa que tinha um lugar de festas à noite. Ninguém queria morar lá, porque era muito barulho à noite. E empresas não podiam porque era residencial. Da parede para lá era comercial, da parede para dentro era residencial, e já algumas empresas tinham sido fechadas pela prefeitura. Como eu ia morar lá com o grupo que estava por perto de mim, uma moçadinha linda, viva, querendo aprender, querendo meditar, querendo se trabalhar, querendo coisa, fomos morar todos juntos. E morávamos em uma comunidade tântrica. Então era na piscina com Sananda. Então está na piscina e as pessoas começaram a perguntar, e eu dava satsang na piscina. Ai, que delícia! Me traziam um café de manhã, eu tinha uma camona grande, traziam um café de manhã na cama, se sentava todo mundo, era na cama com Sananda, e as pessoas pensavam que era no sexo, e era não, era só compartilhando a vida, né? A Isabela é desse tempo ou não? A Isabela chegou, já tinha uma turma, uma das minhas terapeutas mais importantes no momento, minha terapeuta, né? Pessoas que estavam lá, veio e trouxe ela. E a Isabela acho que tinha 18 aninhos. Daquele jeitinho dela, assim, toda fofa, com esse sorriso, com essa carinha, com essa bondade dela. Eu queria ser terapeuta. Aí eu olhei, conversei um pouquinho e falei, não dá. Você não vai conseguir ser terapeuta, você vai ser arrasada pelo tantra e pelos homens. Não dá. Você não tem estrutura ainda para isso. Se convertiu na minha mão direita, na terapeuta mais eficiente que eu. Ela me superou em um monte de coisas, de longe, né? E virou uma amiga, assim, ela falava, é o tipo de amigo que se eu por acidente matar alguém, é a primeira pessoa que eu chamo. Porque ele não vai me julgar, ou mesmo não por acidente, é raiva, falou ela. Ela não vai me julgar e nós vamos ver como encontramos uma solução juntos. Entende? Então era desses amigos assim, e eu, mesma coisa dela, eu posso contar até hoje com o que eu precisar daí, ainda que ela não me responde no WhatsApp, isso, você está por aí.
A Isa sumiu, queria tanto, de repente. A Será Isa que ela casou, vem aqui? teve filha Foi. e mudou de vida absolutamente. Não trabalha mais com terapia? Não, de jeito nenhum. Não quer nem saber de trabalhar com terapia. Poxa vida, é uma pena, porque caramba, como eu aprendi com ela. Era uma grande mestra mesmo. Ela tinha uma facilidade de Nossa. ensinar, uma qualidade de coisa maravilhosa. Enfim, voltando lá para 2007, você abriu essa primeira casa, que da CIA do C. E aí vivemos em comunidade tântrica mesmo. Foi muito bonito. Muito, muito bonito. Muita experiência, muito trabalho. Primal lá dentro. Era muito trabalho. Eu, por exemplo, eu sou amante do trabalho primal, do trabalho que você trabalha papai e mamãe direto, Sim. intensivamente, investiga isso e como isso te afeta até hoje, como que você aprendeu com eles te afeta até hoje, como a referência que você tem de homem e de mulher vem deles, entendeu? Você tem que se libertar dessa referência, tem que olhar para isso. Então, um terapeuta tântrico, não tem como não fazer uns 10 primais, porque um não é suficiente, entendeu? Para você olhar. Porque você vai estar ensinando relacionamento e afeto para ter as coisas, não sexo. Foi aí que virou a minha chave, trabalhar muito papai e mamãe, principalmente lá no Coração Valente. Exatamente. Você sabe que meus amigos até hoje tiram onda assim, né? Brincam. Tipo, é por isso que a criança, depois, quando cresce, às vezes eu falo alguma coisa com meu filho, às vezes a gente se altera. Não tem criação perfeita. Não tem como. Aí meus amigos falam assim, aí quando cresce tem que fazer o Coração Valente. Exatamente. Porque foi uma semana e eles viram que eu saí de um jeito e voltei de outro jeito. Né? Mas, sabe, me fala uma coisa. Em relação à terapêutica tântrica no Brasil, você é um dos pioneiros, né? Não. Quem é que veio antes de você? Não, eu sou o primeiro, mas não foi eu que criei isso. Não, eu sei, mas tipo, você é um dos que começaram um movimento aqui no Brasil, Sim. assim, né? Que tem um Sim. nome mais antigo. Como é que se deu isso? Por exemplo, de onde vem a massagem tântrica? Porque a gente vê o seguinte, você tem um método, que eu já conheci outros métodos de aplicação de massagem, mas eu continuo usando o que eu aprendi com você lá no começo, entendeu? Porque eu acho que é o mais completo. Não tô aqui para criticar ninguém, mas é realmente bem, bem completa a massagem. Mas existem outras formas de aplicar a massagem, então não tem exatamente um padrão assim de atendimento. Então eu quero a sua opinião aqui, que você faça uma avaliação de como é que está a terapêutica tântrica no Brasil hoje. Então, eu não sei muito como está. Eu acabei de, como te falar, de Vida Margot, e tem muito desses terapeutas que vêm desse método da massagem, né? As pessoas... Massagem tântrica é um excelente método, foi o Nishogi que criou, tá? E como ele tinha essa ideia de expandir isso para o país inteiro e ter um monte de terapeutas, a única forma de fazer algo minimamente eficiente que representasse o que ele estava ensinando é fazendo uma estrutura. Você só vai fazer isso e na massagem mais nada. Para que não entre cada um com sua própria viagem e fica falando que está fazendo o trabalho dele. Sim. Então ele estruturou isso num método. E aí é fácil ensinar um método. Você ensina isso num fim de semana, numa semana, para ser aplicado no outro. E aí ele espalhou isso, tinha sei lá quantos centos de terapeutas ele chegou a ter trabalhando para ele, né? Eu não consigo. Eu não acho que... Funciona. Para algumas coisas é muito eficiente. Eu sou, por exemplo, contrário ao uso do vibrador em terapia. Nenhuma hipótese. Não. Tem as exceções. Vamos lá. Se você não tem uma estrutura neurológica, se você não tem uma estrutura muscular, e você não tem uma estrutura mental para você receber uma excitação tão rápida e tão grande, e você está 40 minutos, que é o tempo mínimo quando você vai aplicar o vibrador. O método é 40 minutos mínimo. Tem um sentido. Essa excitação tem que chegar até o córtex cerebral para vir um orgasmo. Entendeu? Então você precisa manter isso lá até que essa vibração chegue, suba, as conexões neurológicas se façam, né? Para que isso chegue lá em cima e exploda lá em cima. Certo? E
puta, eu posso falar por dias, né? E nós temos 3 grandes medos na nossa vida, né? O medo ao orgasmo, o medo à morte e o medo a ficar louco. Que em realidade é um medo só. Sim. É o medo de entregar e soltar. Perdeu o controle. Perdeu o controle. Então, nessa excitação, você atravessa um monte de controles. Que são controles que não é, digo, eu vou controlar isso. São controles que vêm daquele lugar do tronco cerebral, que são reflexos de sustos, para você sobreviver a tua vida na tua infância. Depende de quanto susto você precisou desenvolver, você fica vivendo com mais facilidade ou menos, né? Mas essas têm uma função na tua vida, esses sustos. Se você não tem outra forma de lidar sem o susto, você fica assustado no mundo. Você tem que desenvolver outras formas de te proteger, de te sentir segura, para não usar esses reflexos de sustos antigos. Então, quando você coloca o vibrador a primeira vez, por 40 minutos, você está queimando conexões neurológicas que te protegeram durante a vida inteira. E a pessoa sente algo que nunca sentiu. Fantástico. Fantástico. Né? Que nunca se permitiu sentir, Sim. nem sabia que podia sentir. Fantástico. Né? Só que a pessoa quer mais isso depois, porque foi fantástico. Aí vem mais, vem mais. Depois de 3 ou 4, 40 minutos não é suficiente. Sim. Depois que você aumenta o tempo, esse bullet inicial não é suficiente. Você passa para o outro maior. Estão usando massageadoras de costas hoje. Gente. E você fica viciado nisso. E você não muda a tua vida realmente. E o pior, tua sexualidade piora. Porque não tem depois pinto que vibre e se sustente na frequência que um vibrador coisa. Então, o uso do vibrador é realmente para queimar alguns reflexos de susto quando a pessoa está pronta para receber isso. E é só para formar uma nova conexão neurológica que vai do clítoris até o cérebro para ser usada na sexualidade ou na vida. Porque aí você começa a viver orgasticamente a tua vida. Sim. Isso que as pessoas não entendem do Tantra. Quando a gente fala de potência orgástica, de sentir esse prazer. Não né? é para trepar, É para viver, é para rir, é para fluir, é para dançar, é para comer, é para conversar. Eu estou aqui orgasticamente com você, num prazer total de estar tendo essa conversa. Imagine eu. E nossos olhos se enchem de lágrimas a toda hora, porque isso é Tantra. O coração está disponível, está vulnerável. Né? Quantas entrevistas de TV aparecem onde as pessoas estão falando de afeto, de coisas, e se emocionam com o que estão falando? Não, aquilo, ai, porque lembrei de... Não, porque estão disponíveis afetivamente. Né? E quantas seguram também, pede até desculpa por estar chorando. Exatamente, que horror, não? É Por estar sentindo, né? Sim, desculpa, eu tô chorando. Desculpa pelo quê, meu amor? Mas enfim, eu perguntei isso porque você já falou também, já nessa entrevista, que você fica, poxa vida, né? As pessoas só querem essa parte sexual. Sim. Então tá difícil. Na Companhia do Ser nós tínhamos, quando dávamos formação, nós tínhamos 3 camadas. A primeira é a de liberação sexual. E nessa liberação sexual, tipo anos 60, você não viveu sexo, você não viveu luxúria, você não trepou para cima, para baixo e não deu de todas as formas que tua fantasia queria viver. Você não transcendeu tuas fantasias, você precisa fazer isso. Não importa qual seja a tua fantasia, vive isso. A gente não faz isso diretamente na coisa, mas a gente se incentivava e abria as portas e os bloqueios para que pessoas vivam isso nas suas vidas. Né? A segunda é curar as dores e os traumas que vêm quando você abre essa energia. Abusos, muitos abusos. Eu vou falar algo forte agora. Toda mulher casada é abusada. Porque mais de uma vez você deu porque era tua função dar, por ser tua esposa. Ou casada ou com um compromisso afetivo. Você muitas vezes deu
deu porque ele está precisando. Cumprir meu papel. Cumpriu teu papel. E aí eu vou invertir algo que ninguém fala. Muitos homens são abusados da mesma forma. Muitos homens precisam cumprir o papel mesmo quando não querem. Pesado isso, né? Porque as pessoas não têm consciência. Não. Eu falei em um outro episódio que eu vi uma mulher de alguma religião evangélica que falou que era dever, falou num podcast, em algum podcast por aí, é dever da mulher transar mesmo sem vontade porque casou, o corpo dela pertence ao marido. E vice-versa. Exatamente, porque ele tem que fazer a vontade. É um horror, cara. É um horror. É um horror. E assim, tem uma parte onde eu acho fala, cara, algo tão lindo que isso, quando eu ouvi e li, não me lembro, isso foi tão mobilizante, foi tão assim para a minha vida, que é o homem tem 5.000 anos que está reprimindo a mulher porque a mulher é 100 vezes, 1.000 vezes mais forte e mais potente que o homem. Eu quero ver um homem parindo. Não dá conta. Não dá conta. Ele tem uma gripinha, tem uma dor de cabeça e fica lá choramingando, chamando a mamãe, sabe? Eu faço isso. Posso falar porque eu sou homem. Tem o lugar de fala, né, Sá? Eu sou homem, posso falar. Posso falar. Né? Detrás... A Margot estava falando agora porque todos os mestres tântricos tradicionais são homens. Aí ela foi investigar isso e disse que detrás de todo mestre tântrico tinha uma mulher que foi quem ensinou Tantra para ele. E faz todo sentido. Porque Tantra é feminino. Sim. Tantra é sobre receber. Sobre receber. E só uma mulher pode ensinar isso. Porque quem recebe, sim, o homem dentro dela. Né? Mas o Osho falou, então, imagina assim, ó, a mulher no seu centro sexual, que é na barriga, embaixo, ela gera uma vida lá dentro. Por 9 meses, ela dá energia para uma vida se desenvolver. O homem só faz só, mais nada. Contribuição, participação especial. Isso. A mulher é quem gera essa vida dentro da barriga dela com a própria energia dela. Imagina se as mulheres conseguissem tomar essa energia para a vida delas, para a sexualidade dela e para viver essa energia no mundo. Para criar coisas. Para criar o mundo. Sim. Quantos homens precisaria para se satisfazer sexualmente? Porque quando a mulher entra nessa energia, ela tem muitos orgasmos ou um orgasmo eterno. Por isso que nos precisou ensinar, na época que ainda não ensinavam, como é ter orgasmos secos. E eu vou complementar. Orgasmos transcendentais secos. Porque um orgasmo seco, os homens que não estão ejaculando hoje em dia, que está de moda o homem não ejacular, porque tem medo de entregar, não é o orgasmo seco que ele tem. Olha só. Tá? Porque tem medo de entregar, ele vai e se masturba depois, mas ele não entregou. É diferente. Como é que identifica essa diferença, o homem? Se quando você está lá e teu corpo está vibrando e você não está aí metendo, porque não é assim que a gente tem orgasmo transcendental. É essa energia subindo aqui, explodindo na tua cabeça. E se você se fundiu primeiro com a pessoa que está na tua frente, e segundo, com a existência, então você tem um orgasmo transcendental. E a sensação do pós também é diferente, né? Dependendo do orgasmo. É que as pessoas chamam de orgasmo, às vezes, são uma gozadinha, sabe? Uma descargazinha. Isso foi vendido também junto com a massagem tântrica, né? Para chegar nisso, gente, a gente tem que desbloquear
o plexo solar, que isso não é orgasmo. Sim. Tá? Você está empurrando a energia para baixo e para fora. Você tem que aprender a respirar. Tem que criar circuitos neurológicos que deem conta dessa energia. Você tem que desbloquear tensões musculares para que essa energia passe. Eu me lembro que uma vez eu estava namorando uma menina que tinha acabado de conhecer, né? Ai, como era bom minha juventude. E eu estava lá, no meu momento, assim, porque estava meditando muito, e estava praticando muito Tantra na época, e eu estava lá assim, aí eu olhei para os olhos dela, assim, e me começou a cair as lágrimas, assim, aqui, né? E aí ela para assim, me disse, que é isso, cara? O quê? Não vai se apaixonar, é só hoje. E aí eu falo, eu posso te amar só por hoje? Ela não entendeu nada. Sim. É como se eu amasse ela, ela ia me dever alguma coisa. E em realidade eu não estou amando ela. Estou abrindo meu coração. O amor é meu. Não é amor por alguém. É um estado de amor que me pertence. O outro está sendo só se beneficiando de se transbordar. Né? Precisa estar muito em presença, né? Para você chegar nesse estado mesmo. Assim. A gente aprendeu o amor romântico, um amor de identificação, de projeção. Depois, a gente aprendeu com nossos pais um amor condicionado. Né? Você tinha que aceitar determinadas coisas, cumprir com determinadas coisas para sentir que você fazia parte, que você era aceito e amado. E mesmo assim não funcionou. Não deu certo. Tá todo mundo indo pro coração valente. E você falou no começo, amor é isso de você construir. Construir. Né? Depois que passa a chama... Não confundamos. Amor é um estado de ânimo. Isso é, e te pertence. O estado de amor. Nós estamos em um estado de amor nesse momento. Não é tão difícil, Ro. Não é tão difícil. Nesse momento, aqui, entre nós, há um estado de amor e a gente se está comunicando e tentando transmitir o que nós vivimos juntos, junto com minha experiência antiga, junto com o que você sabe fazer tão bonitamente, que é isso, para as pessoas. E a gente, nesse momento, está num estado de amor. Não é tão difícil. Não. Né? Você entende? Estamos desde esse lugar, tentando trazer informações, mas desde esse lugar. Mas o relacionamento, a convivência... Isso é uma construção. Aí sim. Que precisa disso também. Uhum. Desse estado de amor. Mas não é eu te amo e se você eu não vivo e você não me trai porque senão eu te mato e você não pode isso porque eu não gosto e você não pode aquilo porque não dá, porque eu não vou aceitar que você não faça isso. Isso não é amor, gente. Para viver uma relação tântrica, eu tenho que ter necessariamente um relacionamento não monogâmico, um relacionamento aberto. As pessoas perguntam muito isso. Primeiro, eu te falei que em relacionamentos estáveis não vai rolar o Tantra essencial. Vai rodar o gourmet do Tantra na tua vida. Né? Ainda que tudo o que eu estou falando é tântrico. Aprender a te relacionar é tântrico. Mas vamos falar de algo direto, de algo que foi colocado pela sociedade, pela cultura, pelas novelas, pelos filmes. Você já viu alguma novela em que não façam a maior sacanagem, não matam, não fodem a vida do outro sem ciúmes, por ciúmes? Todas têm a mesma informação. Todas têm essa informação, matam, fodem, se vingam porque ficaram com ciúmes. E as pessoas acham... Tem gente que chega para minhas sessões com umas historinhas. Eu pergunto mesmo, escuta, onde você aprendeu a se relacionar? Na novela das 8? Aí ela para pensar assim, como assim? Porque a forma em que você está me relatando a tua relação, é o mesmo que eu vejo na novela das 8. Eu não tenho a menor ideia, porque eu não vejo a novela das 8. Só vi uma vez. Quem matou Odete Roitman e nunca mais. Que o país parou para ver aquele faz treco. Um tempinho, né? Você não tinha nascido. Eu acho que não. Então, mas, enfim, que acho que o país parou para ver aquela novela e
Mas, enfim, eu não vejo novela, mas as pessoas aprendem com a novela. Aprendem com a televisão um monte de coisas e não estão percebendo que estão chupando essa história como uma realidade e não é real. O sexo é aprendido com pornografia, que não é real. Aquilo que você vê na pornografia é tudo uma mentira, é tudo fake. Eles demoram horas, param, voltam a filmar. Se põem um monte de creme para sustentar a ereção, fingem orgasmos. É tudo fake. E você acha que isso é sexo? Você aprendeu sexo na pornografia, meu amigo. Mesmo que nunca você tinha visto pornografia. Olha que interessante. Porque alguém que viu te ensinou. Sim. Mas a gente não tem referência. Nenhuma. Mesmo. Onde é que a gente aprende? Nenhuma. Exato. Né? Algo que de alguma forma... Não vou falar. Não vou falar. Não, fala. A gente tem que aprender essas coisas desde criança. Relacionamento, sim, consciência corporal, respirar, estar com o outro. Tem que aprender. Outra vez eu postei, eu dando banho no meu bebê. Sempre dei banhos, adorei dar banhos às minhas filhas no chuveiro, comigo. Sim, meu filho também toma banho comigo, com o pai. Né? Mas eu estava com um bebê assim. Sim, e é uma delícia. Isso aqui é Tantra. E o bebê precisa desse contato. Né? Muito. Aí estamos os dois peladinhos e eu postei. E eu falei, isso é Tantra. Que absurdo. Sentir prazer com um filho. Porque está nu. Escreveram um comentário. Olha a perniciosidade. Eu expresso um momento de amor e a pessoa, através de seus conceitos morais, religiosos, e todos nós temos mesmo, nunca tendo ido na igreja, né? Convierte isso em algo pornô, em algo deturpado. Olha a deturpação do sexo que nós temos. Tudo isso precisa ser mudado desde que é criança mesmo. Sexo é bom. Eu falava para minha filha, agora papai e mamãe vão namorar, vai pro quarto, vai para teu quarto. Pai, eu posso ficar? Não, porque a gente quer namorar juntinho e você não pode estar com a gente nessa hora. E explicávamos por quê, entendeu? Mas você sabia que teus pais transavam quando você era pequena? Não. Não sabia. Mas tem gente que tem o choque de não sabia e viu sem querer querendo e traumatizou. Me aconteceu. Com 16 anos, eu me tinha esquecido a chave da minha casa, pulei o muro e fui lá para bater na persiana do meu pai. Os dois estavam pelados lá dentro, nus, se beijando. Fiquei em choque aí. Aí eu falei, eu bato, não bato, porque eu sabia que se eu batia ia incorporar ele, já transava, mas nunca tinha imaginado. Ou seja, imaginava, mas nunca. Fiquei assim em surto. E aí, em um impulso, falei, papai, abre a porta. A melhor decisão. Deu surto. Não, para com isso de mexer na minha mãe, entendeu? Então, mas se a gente passa isso de forma natural, desde de criança... Isso. O sexo não vai ser por isso que o sexo é essa coisona pra gente. Exatamente. Porque sempre foi proibido. Exatamente. Por isso o Osho falava, não é com repressão. Por isso tem todas essas coisas que tem nas igrejas. Um grande número de festas, orgias homossexuais, nada em contra, nem das orgias, nem dos homossexuais. Mas há um incentivo disso ao não poder aceitar que os padres tenham mulheres. Entendeu? E que a religião tem que ser ramanjária, ou seja, celibatária. Sim. Né? Temos aqui no Brasil uma pessoa bem conhecida que ficou, que vendia o celibatário como celibato e não era. Entendeu? Um mestre que ficou famoso aí. Amigo meu até. Na época. Muito antes de ele virar mestre. Sim. E eu falava, para que isso? Entendeu? Por que trazer todos esses conceitos de repressão das coisas? Hoje eu falava, transcende, não reprime. Transcende, não reprime. Toda vez que você reprime, isso vira um monstro e vira doença. Embora não vai. Oi? Embora não vai. Vai ficar aí essa energia, esse pulso. Sim, não vai acontecer, vai virar doença. Vai ser deturpado de alguma forma. O que é deturpação? É energia que não encontra seu caminho. O
que é um câncer? É a energia da raiva que não encontrou um caminho de expressão. Isso o Reich já escreveu a biopatia do câncer há 70 anos atrás. Em Curitiba, no Instituto de Câncer, numa época usaram o conceito reichiano. Para quem não sabe, Reich é o cara que sai discípulo do Freud e traz a psicologia para o corpo, né? Entre outras coisas, né? E a maioria não tem esse conhecimento, não tem noção de tudo isso. A gente vive tudo isso precisa ser estudado na escola. A gente estuda tanta coisa inútil na escola, menos coisas importantes que têm a ver com tua vida, e como viver tua vida, e como te usar mais eficientemente na vida, e como... Entende? Isso... Mas que bom que tem você. E tem outras pessoas, claro. Felizmente no Brasil nós temos boas pessoas, são poucas ainda, assim, em comparação à população brasileira é pouca gente, mas tipo, eu queria esse canal para que a gente, né, amplie a nossa voz. Eu acho que tem muita gente, mas sabe o que está acontecendo? O que falta? O mundo está totalmente contrário a esse movimento. Então, eu vou dar rapidinho, porque eu sei que nosso tempo está passando e passou bastante já. Mas por que não se investe na educação em Latinoamérica? Por que presta atenção, 3% do PIB vai para a educação. 2 e pouco para as Forças Armadas. Isso foi, em realidade, no governo anterior foi maior o orçamento para as Forças Armadas que para a educação. Reduziram de educação e passaram para as Forças Armadas, tá? Mas por que por que não se investe em educação? Porque há um projeto de manter as pessoas ignorantes e culturais. Isso não é no Brasil, tá? Isso é em qualquer país subdesenvolvido que se mantém subdesenvolvido porque os países colonizadores, até hoje, continuam querendo manter o poder. França, Inglaterra, Estados Unidos, etc, etc. Entende? O poder econômico mesmo. E você mantém um país subjugado se ele não se desenvolve. Então, quando eu estou falando do que eu estou falando, já estou falando de um desenvolvimento que tem a ver muito maior que só com cultura. Estou falando com o desenvolvimento espiritual das pessoas desde criança. De serem livres por essência. Não por conhecimento, que é diferente. Em realidade, é de manter a individualidade e a liberdade da criança, que ele já vem com isso. Quando você bate num filho, quando você castiga um filho, quando você fala que não para um filho, quando você fala cala a boca para um filho, quando você fala não pode chorar, fica quieta, não me enche o saco, e a gente fala, você está condicionando a ele a ser menos para agradar você. E esse é o amor que a gente ensina. Ter consciência disso, sabe? Dói pra caramba. Dói sabe? Pra burro. Eu tenho anos de trabalhar isso, de ensinar isso, de coisa. Quando eu tinha minha filha, que eu te falei, a primeira filha foi mais fácil, porque morávamos numa comunidade, todo mundo ajudava, todo mundo cuidava, e ele tinha uma personalidade mais leve, né? E eu via ela fazendo esforço. Ela chegava super alegre. Foi aquela época que eu estava deprimido, aos 40 anos. Ela chegava super alegre e eu estava lá no sofá, vegetando. E ela se deprimia para ficar comigo. Quando eu vi isso, tomei um susto, cara. Fui embora para a Índia para morrer lá. E não morri porque fiquei com tanta saudade dela que voltei e decidi me curar dessa merda, entendeu? Sim. Então, você nota que só falo de mim, né? Das minhas histórias. Mas eu conto minhas histórias sem medo das minhas dores e minhas coisas, porque é minha forma de ensinar mesmo, de uma vida vivida e não de um livro lido, né? Ou recebido por outro, né? Então, quando eu vi isso, tomei um susto, e a gente não pode impedir que eles se adaptem, porque o sistema neurológico comanda isso. Eles se adaptam para sobreviver a esse ambiente. Então, como eu faço um ambiente que permita o máximo possível ele manter a essência dela mesma? Lamentavelmente, você tem que mandar à escola depois, e aí fode tudo, né? Mas o tamponzinho que tem lá, porque ela está abaixo da estatura, ela está abaixo do peso, e ela é morrudinha, furtinha.
cara, veio com uma personalidade essa guria. E o que ela quer, como ela quer. Na hora, por exemplo, inventou um tempinho atrás que a mãe não podia botar roupa. E se ela botava roupa, era um perrengue de gritar e de brigar. Assim, e de fazer escândalo, e de fazer... Com 6 meses, ela batia o colchão com as pernas e bateu com 6 meses, cara. Assim, era um desafio. E aí, eu que sei tudo isso, assim, me via, eu vou te afogar na piscina. Agora eu penso, as pessoas que não têm esse trabalho, que não têm essa consciência, como elas fazem? Que tem que trabalhar 8 horas, mais de 2 ou 3 horas de viagem, e não sei o quê, ou 10 horas trabalham, e tem que chegar em casa e não dá conta. É muito. Eu penso tanto nisso. É muito. E por isso que eu falei que eu não quero mais ter filhos. Eu tinha falado isso. E aí, então, a gente nunca sabe, né? Mas assim... Agora eu vou ter que sair das minhas montanhas, porque ela vai precisar ir para a escola, não tem escola lá, então vou ter que sair do meu paraíso que eu criei. E aí você vai voltar para cá? Não. Ah... Espero que não. Minha fantasia não. Meu projeto é para ir em um país onde a saúde seja de graça, porque senão vou ter que trabalhar um monte para ter plano de saúde agora que estou velho, que tenha uma boa saúde de graça, que tenha educação boa de graça, porque senão vou ter que trabalhar um monte para pagar a escola de minha filha, entendeu? E que eu possa sair caminhando velhinho com meu bastão, ir no restaurantezinho da esquina de casa, sentar-me na calçada para tomar um vinho e comer algo, sem perigo, sem medo, sem coisa. Estou buscando esse lugar, existe. Que delícia. Exato. E eu sei que você vai. Então vamos aproveitar enquanto ele ainda está por aqui, porque para a gente encerrar, eu quero que você fale então dos seus cursos, né? O que você está oferecendo para que as pessoas possam ter esse contato com você e aprender com você também, quem ainda não teve a oportunidade, quem já teve como eu, que quer se reciclar, que quer aprender mais. Então, eu acho que isso não vai ao ar hoje, né? Mas esse fim de semana agora, do feriado, eu dou o que eu considero o meu melhor curso, onde eu dou tudo em mim. Eu falo o meu melhor porque é preciso. Ensino o que eu tenho de melhor, que uma massagem onde você usa a energia do Tantra, onde você usa respiração, onde você usa os pilares do Tantra, respiração, movimento e som, onde você... E eu tenho isso tão em mim, e eu livre, eu não estou casado a uma filosofia, um curso meu, chama Biocontato, massagem. Então eu faço o que eu quiser lá dentro. Não tenho que cumprir com nenhuma regra. E eu, em 6 dias, a pessoa sai de lá, além de um monte de conhecimento, ela já sai lá sendo um massagista excelente, porque o que eu ensino é a tocar. Né? Tocar profundamente, sem medo. Eu sei disso. Você deu uma parte de biocontato um pouco na minha formação. Na formação. E é tocar mesmo, querida, né? Entendeu? Mas vai fundo. Vai fundo. Então, Então, como que é no curso? Eu ensino o máximo da profundidade do toque. Mas não é para fazer sempre assim, porque senão você mata o outro. Sim, mata. Mas se você recebeu isso assim, em teu corpo inteiro, você respirou isso, você aprendeu a lidar com isso, você vai poder fazer isso no outro. E aí você regula o quanto está sendo possível para o outro, o quanto você pode aprofundar nessa outra pessoa. Fazer menos, você faz sozinho. Fazer mais, é só com acompanhamento. E isso que eu ensino no curso. Sim. Em maio tem um laboratório de Tantra, começa, são 7 encontros esse ano. Mensais. É um fim de semana por mês, que é um desenvolvimento, é um caminho, onde você chega, você não precisa saber nada, você não precisa ter companheiro ou companheira. Você chega e aos pouquinhos você vai ganhando consciência de corpo, percepção de você vai vendo os teus próprios bloqueios, tanto mentais como energéticos, e a gente vai trabalhando neles. Você vai ganhando um mundo novo que vem desde o corpo e desde a presença, né? Até talvez chegar, talvez sim, talvez não, chegar em encontros mais eróticos, mais puxados para a meditação. Vai ter no caminho, tem um curso de massagem tântrica que vai ser a Luciana Demer que vai dar, né? Uma das minhas alunas mais antigas, né? A Luciana é bem antiga. E isso é presencial, esses são presenciais. São presenciais. Mas você tem cursos online também, não tem? Tenho, olha que interessante.
com a pandemia a gente fez o que eu fazia antes intensivamente em 3 ou 4 dias, presencial, um treinamento de meditação ativa do Osho. Né? Ai, que delícia. Putz. Então, isso não é só para quem quer, e é para treinar facilitadores. Você é certificado de um centro Osho oficial, eu sou um centro Osho oficial ainda, né? Uma hora vai acabar esse treco, mas não me mandar embora, mas eu sou certificado oficial da organização Osho, que não significa nada, porque tem lugares melhores fora da organização que na própria organização, mas enfim. Um certificado que te habilita para você dar meditações, né? E do Osho. Mas é um processo em cima das pessoas. Eu não certifico pessoas porque eles aprenderam uma técnica. Eu certifico pessoas porque elas passaram por um processo que essa técnica dá. E que processo. Entendeu? Então, para mim, eu certifico, tem o meu nome sustentando, porque eu sei que o que eles viveram deu vivência e percepção e coisa suficiente para transmitir isso para as pessoas, não uma técnica. A técnica é fácil, você não precisa de um professor, é só agarrar um livro e ficar com boa vontade e interesse e aprender. Tem gente que dá massagem tântrica porque aprendeu num vídeo no YouTube e disse que é terapeuta, tá? Enfim. Tem muito. Então é isso. Aí quando passamos para a pandemia, montamos com a minha grande querida amiga do coração, a Gívia, montamos uma estrutura de 5 encontros, sextas, sábados, 5 encontros de sextas e sábados, ou seja, um mês completo, e com meditação dinâmica todos os dias às 7 da manhã, né? E foi incrível. Cara, eu falava, tá bom, vamos fazer, precisamos pagar as contas, então tínhamos que fazer. A gente também se preocupa em pagar as contas e usa o nosso trabalho e o que a gente conhece para pagar as contas. Como? Fala de espiritualidade e fala de pagar as contas. Sim, meu querido, sim. Nós precisamos pagar as contas, mesmo que a gente medite, mesmo que a gente tenha uma conexão espiritual. Eu não vivo de luz ainda, o dono do meu apartamento não recebe pagamento em luz. Tem imortais por aí que já nem respiram mais, sabia disso, lá no Tibete? Então, eu não cheguei ainda nesse ponto. Nós não chegamos lá, então. Então, vamos lá. A gente precisa pagar as contas. Então, criamos esse curso para pagar as contas. Depois do primeiro, eu tomei um susto, porque foi incrível o resultado. Melhor que o presencial. Porque eu não consigo fazer um presencial de todas sextas e sábados as pessoas virem e de que todos os dias de manhã estejamos juntos para meditar. Difícil. Então, o fato de ter 30 dias, que em realidade obrigatórios são 21, meditando, fazendo meditação dinâmica, o que muda neurologicamente, e ainda te dou uma super explicação de como o trabalho da meditação ativa mexe no teu sistema neurológico. O teu sistema, a gente é um robô, gente, 3% de consciência. 3% do que você acha que você tem livre-arbítrio, você tem. Às vezes. Tá? 3% já é desenvolvido. 97% é automático. Está lá funcionando sozinho. Isso é sistema neurológico. O que te faz... O automático está no teu cérebro límbico, no teu tronco cerebral. O córtex frontal é o que te dá o livre-arbítrio. E você não aprendeu a usar. Então, tá aí. Tem muitas opções para você aprender, né, com ele. Aproveitem, porque ele já falou que quer ir embora do país. Então, aproveita, tá? Eu acho que eu sou uma das melhores propagandas suas. Né? Você falou de passou pelo processo e tal. E tô aqui hoje. E orgulho de dizer que é o maior canal que fala sobre Tantra hoje no Brasil, fora da mídia convencional, né? E vai crescer pra caramba. Tá crescendo, assim. Você vai ver até o ano que vem como é que vai estar esse canal. E assim, sabe, eu fico triste da gente encerrar o papo. Só que enquanto você estiver por aqui, vez ou outra, talvez no segundo semestre eu te chame de novo. Com o prazer. Tá? Delícia estar aqui contigo. Pra gente aprofundar. Esse foi o episódio mais extenso, né, de toda essa temporada. Desde o meu podcast antigo também, é sempre a duração de 1 hora, mas com o Sal eu fiz questão de deixar ele
quase 2 horas para ele falar. Pra você ver, tem um monte de coisa para ele falar. Não falamos tudo que eu gostaria que ele falasse. Então ele vai voltar. Enquanto ele estiver no Brasil, eu vou agora ficar no pé dele, tá? Garanto para vocês. E é isso, mestre. Obrigado, minha querida. Gratidão imensa, muito, muito amor. Amo você, te honro. A todos que aguentaram 2 horas ouvindo a gente. Eu sei que tem muita gente que estava esperando por esse episódio e, enfim, para mim foi um marco, você aqui, tá? Espero que a gente continue essa relação de proximidade, né? Super. Daqui Agora que pra te reencontrei, vamos ficar mais perto. Vamos, que você faz muito bem. Só a sua presença já me faz muito bem. Gratidão. Gratidão a você. E até uma próxima. Assim tá será. bom? Gratidão vocês também que nos acompanharam aqui no Spotify. Agradecer também ao nosso patrocinador, né, a Be Your Best, by Márcia Rocha, mentoria de relacionamentos e sexualidade. E semana que vem tem muito mais, né, gente? Às 20 horas no YouTube e no Spotify. Você lembra de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, a sua sugestão de convidado e de tema. Segue a gente nas redes sociais. O Sá não tem um perfil pessoal, mas tem o da Cia do C. Tem. Né? Eu tenho um pessoal, mas eu não entro em nenhum dos dois. Alguns, às vezes, Lili entra lá e posta algumas coisas, mas o da Cia vai aparecer. No Instagram tem um ciclo de falas minhas, porque na época, que assim que eu te encontrei, me mandaram ele falando aqui, ele esteve aqui, o Alex. Ele, na época, cuidou... O Firak, esse nome fui eu que dei para ele. A gente chama ele de Firak. E aí ele cuidou um pouco do marketing, né? Porque ele cuidava dessas coisas e ele me fez fazer... Ele me obrigou a fazer palestras de 1 hora. Então tem umas 5 ou 6 conversas, que elas não estão bem filmadas, porque filmei com o celular de longe, não tinha experiência com isso e não sei o quê. Mas o que importa é o conteúdo. Tem muito conteúdo falando do Osho, falando dos meus encontros na minha vida com o Osho, como o Osho aconteceu, falando de Tantra, falando de massagem, falando de meditação. Então é @ciadocer. @ciadocer. Né? E vai encontrar todos esses conteúdos, também informações sobre os cursos, tá? Isso mesmo. Mas a gente vai atualizando vocês também. Então, mais uma vez, gratidão. Muito obrigado. Gratidão a vocês. A gente se encontra na próxima terça, às 20 horas. Para todo mundo, uma boa noite e uma ótima semana. Tchau, tchau.